E aí galera, vamos fazer aqui a questão de número 3 da lista de fenômenos, né? Aí, o que essa questão diz, né? A gente tem uma ramificação aqui, esse traço aqui, que ele é como se fosse uma veia, né? Que é da seguinte forma, né? O sangue está vindo aqui, ele passa para cá, né? E para cá também. Então aí nós temos essas ramificações aqui. E aí o que acontece, né? Ele pede para a gente a pressão em cada um desses pontos, tanto aqui quanto aqui. E aqui ele nos dá a pressão. Aí ele nos diz a vazão de dois dos pontos, que é esse ponto aqui e este ponto aqui, né? E ele nos diz os diâmetros, né, de cada um desses, desses tubos, né, pode-se dizer assim, desses vasos sanguíneos, sei lá. E aí o que ele quer, né? Ele quer a pressão e nós vamos descobrir isso aqui a partir da equação de Bernoulli, né? Então, primeiramente, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa pressão aqui que ele nos deu e vamos transformar ela para uma unidade que a gente tem mais familiaridade, né? Que é Pascal, que é uma unidade mais usual. Essa miligramas de mercúrio é muito... A gente usa, mas não é com tanta frequência, né? Então, o que acontece? A gente sabe que 760 miligramas de mercúrio é igual a 101.325 pascais. Então, a gente só faz esse cálculo, né, dessa regrinha de 3 e vai encontrar esse valor aqui, de que a pressão no tubo 1, né, ela vai ser igual a este valor aqui de 18.665, né? E aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos dizer o seguinte. Vamos chegar e dizer que a vazão, tanto no tubo, a vazão somada, né, do tubo 1 com o tubo 3, ela vai nos dar o valor do tubo 1. Então é o seguinte. Estou chegando para você dizendo assim. Cara, tá saindo uma vazão, tá entrando uma vazão aqui e ela tá saindo nesses dois tubos. Poxa, isso é verdadeiro, né? Tá entrando uma vazão no tubo 1 e ela tem que, por consequência, sair no tubo 2 e no tubo 3. E ela tem que se manter igual, porque é um sistema que está fechado. Então, a vazão do tubo 1 é igual à soma da vazão no tubo 2 com o tubo 3. Isso aqui é verdadeiro. E foi exatamente isso que eu coloquei aqui. E aí nós vamos calcular a vazão, só que aí tem um problema, que é o seguinte. Ele nos deu as vazões em litros por minuto. Isso aqui não é usual não, a gente não tem frequência de usar esse tipo de notação. E aí nós vamos ter que transformar esse tipo de notação aí para metros cúbicos por segundo. E para transformar em metros cúbicos por segundo, nós temos que fazer o seguinte. Então, imagine que nós temos aqui o Q3, o Q2, né, que é esse valor aqui de 2. Eu vou dizer que 2 vezes 10 a menos 3 dividido por 60. Né? E quando eu calcular isso aqui, eu vou ter que o Q2 ele é igual a 3,33 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos por segundo. Por que isso, né? Por que 10 a menos 3 e tal? É o seguinte, quando a gente estuda aquele negócio de, sei lá como é que chama aquilo ali, mas é metro, decímetro, milímetro, centímetro aqui, né? E milímetro aqui. Besteirinha, né? O que acontece? A gente estuda ele a terceira, quando a gente estuda ele a terceira, a gente sabe o seguinte, que decímetro ao cubo, ele é litro, né? Então isso aqui é litro. E a gente quer usar metro cúbico, né? E nós sabemos que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. E 1000 litros
é igual a 1 metro cúbico, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está pegando o valor daqui para transformar para cá, a gente está dividindo ele para que ele chegue para que ele vá para milímetros, né? Para que ele vá para metros, né? A gente tira ele de decímetro para metros dividindo, né? Então a gente está pegando aqui e dividindo. Se fosse o contrário, né? Se fosse daqui para cá, a gente iria multiplicar. Se fosse, deixa eu botar desse jeito assim. Se fosse daqui para cá, a gente iria multiplicar. Mas como a gente está indo para frente, né? Está indo de decímetro para metro, a gente está dividindo, né? Então, fazendo isso aí, né? Como a gente fez, vai encontrar esse valor aí de 3,33 vezes 10 aqui. Aí o que acontece agora? A gente tem que fazer isso aqui, né? Tanto para o Q2 como para o Q1, que é o que a gente tem, né? O Q1 está aqui embaixo. Vou usar aí o mesmo cálculo para o Q1, né? Usando o mesmo cálculo aí para o Q1, tu vai achar 7,5 vezes 10 a menos 5. Né? E aqui o cálculo para o Q2, ó, feito aqui. E a gente quer descobrir o valor de Q3. Ao fazer esse cálculo, a gente vai encontrar isso aqui, ó. 4,17 vezes 10 a quinta é o valor do Q3. Aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos dizer o seguinte. O que é vazão, pessoal? Vazão, vou chamar de vazão 1 aqui. Ela é igual ao quê? Bem, vazão, a gente está calculando, na verdade, quanto é que como se fosse a quantidade de líquido que passa por um determinado espaço durante um determinado tempo com uma determinada velocidade. Então, isso aqui não quer dizer quase nada, né? Mas é o seguinte, vazão, ela é a velocidade que passa um líquido vezes a área que este líquido está passando, né? Aí, como assim, né? Você pode pensar. Bem, é só você pensar na unidade de vazão, porque a unidade de vazão, ela não é metros cúbicos por segundo, né? Essa é a unidade de vazão. Qual é a unidade de velocidade? Velocidade é metros por segundo. Qual é a unidade de área? Metros quadrados. Então, você vai ver que ao multiplicar isso por isso, vai dar igual a isso aqui. Então, você consegue perceber, né, pelas unidades que isso é verdadeiro, né, que a vazão ela é sim velocidade vezes área. Né? Então, ao você executar isso daqui, nessa questão, a gente fazendo primeiro para a velocidade, para descobrir nesse ponto aqui do Q1, a gente vai ter o seguinte. Tá aqui em cima, deixa eu pegar aqui a canetinha de cor que eu gosto de fazer. Aí aqui, ó, o Q1 vai ser igual a velocidade 1 vezes a área 1. Então, a velocidade, a vazão a gente tem, né, que a gente calculou aqui. Né? Então, a vazão do Q1 ela é igual a 7,5 vezes 10 a quinta, que vai ser igual a velocidade 1 vezes a área no A1. Só que qual é a área no A1? Né? A área 1, quer dizer, né? Ela é o quê? A área ela vai ser igual. Qual é a área de uma circunferência, né? A gente tem duas fórmulas, mas a mais usual que a gente está usando recentemente é P vezes D quadrado sobre 4. Isso aqui é a que a gente está usando recentemente, está sendo a nossa mais usual. Então, o que a gente está fazendo aqui? Vocês podem notar um negócio. O diâmetro que ele nos deu para esse local aqui, que é o D1, ele está em centímetros. Né? Então, para transformar ele para metro, né, para continuar as unidades que a gente chama no SI, né, do Sistema Internacional, para transformar para metro, você colocaria a 10 a menos 2. Né? Esse aqui estaria em metro.
E aqui era só substituir. E foi o que foi feito aqui, ó. Essa substituição. E aí, ao fazer isso daqui, né? E isso daqui, você ia passar isso aqui dividindo e tal. E colocaria na sua calculadora e você vai achar esse valor aqui. Que a velocidade no V1 é igual a este valor pequenino, né? Mas aí agora nós vamos fazer isso aqui para o Q2, para saber a velocidade do Q2, né? Num ponto Q2, né? Que é aqui. Aí vocês podem ver aqui que ele nos deu de novo o diâmetro em unidade que não é muito usual, que é em milímetros. E a gente vai botar ela para metros. Para botar para metros nesse caso, a gente vai pegar e vai botar o seguinte, que 5 vezes 10 a menos 3, né, é igual a 5 milímetros, só que isso aqui está em metros. Né? Deixa eu ir apagando aqui as coisas que está ficando muito poluído isso aqui. Mas aí o que a gente vai fazer? Só substituir na fórmula de novo, da mesma forma que a gente fez da última vez. E aí nós vamos achar o valor da velocidade novamente. Vou apagar isso aqui também. Aí nós vamos achar o valor da velocidade, só que agora nesse outro ponto. Aí aqui, foi feito isso aqui, né? A gente substituiu o valor do Q2. Q2, se vocês tiverem dúvida, tá aqui, ó. Q2, aqui, e Q1 é esse aqui. Então, aí, ó, substitui o valor de Q2, que é igual a velocidade, vezes aí a fórmula da área de uma circunferência, né, de novo, vezes o raio dela, que a gente viu que é isso aqui. E aí, isso aqui é o quadrado, né, o raio, é claro. Aí a velocidade deu esse valor aqui, botando na calculadora e tal. E aí o que a gente vai fazer agora? Como a gente quer descobrir a pressão, nós vamos usar a equação de Bernoulli, que é essa equação aqui. O que a equação nos diz? Que a pressão num ponto 1, que é, a gente chamou esse ponto aqui, ela sobre o ρ. O que é o ρ? O ρ é uma constante de um líquido. Nesse caso, a gente vai usar o ρ de 1000. Por quê? Porque o ρ da água é 1000. E ele disse o seguinte, e o ρ ele significa densidade, tá? E ele disse o seguinte, que a densidade do sangue é a mesma da água. Se a densidade do sangue é a mesma da água, então, se a densidade da água é 1000, eu vou usar a densidade como 1000, nesse caso. Aí, a gente tem aqui a velocidade na equação, que é V1 ao quadrado sobre 2, mais G de gravidade vezes Z, que é a cota, igual a P2, né, que vai a mesma coisa desse outro lado, só que para outro ponto, né, para 1.2. O que nos ocorre aqui, pessoal? A cota, nesse caso, deste vaso sanguíneo, ele está no mesmo ponto. Então, eu posso dizer que a cota, nesse local, eles são iguais. Desta forma, elas vão se cancelar. Isso aqui se cancelaria com essa outra aqui. E aí, vai me restar disso daqui a seguinte fórmula. Reorganizando aqui em função de P2, tá? Em função desse P2 aqui. Se você for reorganizar, vai dar essa seguinte fórmula aqui. Tá? Se você for reorganizar em função de P2, você vai achar isso aí. Ajeitando ainda mais, porque eu posso tirar esse P1 daqui de dentro, porque como ele está dividido por ρ, e aqui está multiplicado por ρ, eu posso tirar ele daí de dentro e eu vou achar essa formulazinha aqui. Agora aqui é bom demais, né? É só fazer a substituição, nesse caso aqui. Ao substituir aqui as coisas que você já achou, porque você tem P1, você achou lá no início, daqui, ó. Você tem o V1, que você achou agora há pouco. Você tem o V2 e você sabe quanto é o ρ. Ao substituir isso aqui, você vai achar esse valor aqui de baixo, né? E aí, você vai fazer a mesma coisa agora para o P3. Só que, qual é a fórmula que eu vou usar? Vai ser a mesma fórmula, só que agora para valores do P3. Então, você vai tirar o P2 aqui e vai colocar P3, né? E vai tirar V2 e vai botar V3, tá? É a mesma fórmula, não muda nada.
Então, ao fazer isso aqui, você vai ver que você não tinha ainda V3. Então, você vai usar o mesmo cálculo que você fez ali em cima, agora para o Q3, que a gente tem o Q3, que é esse valor aqui. A gente tem a área dele, porque ele nos dá o diâmetro, né? O diâmetro que é 3 milímetros, então você vai transformar isso aí para metro. Ficar 3 vezes 10 a menos 3. Aí você faz o cálculo aqui da área, né? Ao fazer isso aqui, você vai encontrar que a velocidade no ponto 3 ela é igual a 5,9 milímetros por segundo, né? E aí, o que acontece agora? Agora é só substituir de novo aqui dentro. E ao substituir aqui os valores que você já encontrou, que da mesma forma, você tem P1, você tem V1, agora você tem V3, você sabe quanto é que vale o ρ, né, e tal. Aí você substitui esses valores, você vai achar esse valor aqui de 1716. Cara, como é que eu sei que eu fiz os cálculos aqui desses números estrambólicos? Como é que eu sei que isso está correto? É só tu chegar aqui e pensar da seguinte forma: a pressão no P1, né, ela tem que ser igual à soma da pressão no P2 mais a pressão no P3. Como tu tem a pressão no P1 e tem as outras pressões, tu soma essas duas pressões aqui e ela vai dar um valor aproximadamente próximo, né? Não vai dar exato esse aqui, mas vai dar um valor próximo a esse aqui, né? Deixa eu só até conferir aqui para ter aquela certeza matemática, né? Então, 1762,93 mais 171614. Deu este valor aí. Deu próximozinho, deu. Então, dá mais ou menos isso daí. Né? Não tem muita diferença, provavelmente essa diferença é por conta das aproximações, que sempre acontece. Porque, por exemplo, o ρ, ele não é exatamente 1000, né? Então, como deu próximos valores, a gente considera que esteja certa a questão. Show de bola?